Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi gerado com o apoio de inteligência artificial, revisado e adaptado para fins educacionais. Olá, bora mergulhar hoje nos fundamentos do direito administrativo aqui no Brasil? A gente separou uns materiais bem introdutórios, quase um guia rápido para entender como funciona essa tal máquina pública. Isso aí. A nossa missão aqui é simples. Extrair os conceitos-chave, os princípios que mandam na atuação do Estado, de forma clara, direto ao ponto. Perfeito, é como se a gente fosse abrir um manual de instruções do Estado, né? Ver o que ele pode fazer, o que não pode e por quê. Exato. E por onde a gente começa nesse manual? Qual o capítulo 1? Olha, o coração de tudo isso é o que a gente chama de regime jurídico administrativo. É, basicamente um conjunto de regras e princípios bem diferente do que vale para nós particulares. Diferente como? Por causa do papel do Estado? Exatamente. Ele se apoia em duas ideias centrais, que até parecem opostas, mas que se equilibram. A primeira é a supremacia do interesse público. A ideia de que o interesse de todos vem primeiro, né? Isso. O Estado tem poderes especiais, prerrogativas, tipo desapropriar um terreno para construir um hospital, sabe? Para agir em nome do coletivo. Isso cria uma relação, assim, vertical com o cidadão. Entendi. O Estado com uma certa autoridade justificada pelo bem comum. Mas e o outro lado? Para esse poder não ficar solto? Aí entra a segunda ideia, a indisponibilidade do interesse público. Isso é fundamental. Significa que o gestor público, o prefeito, o ministro, ele não é dono da coisa pública. O interesse público não está ali para ele fazer o que quiser na cabeça dele. De jeito nenhum. Ele tem limites, deveres, sujeições, como a gente diz no direito. Ele não pode abrir mão de um direito que é da sociedade, por exemplo. E o principal, ele está preso à lei. Ok, faz sentido. Um poder para agir, mas um dever de seguir regras bem estritas. E onde estão essas regras? Quais são as fontes? Bom, a fonte principalíssima é a lei. Lei em sentido amplo, tá? Começa lá no topo, com a nossa Constituição Federal de 88. A base de tudo, sim. E dela já vem uma regra de ouro, o princípio da legalidade. Ah, a famosa legalidade, que pra gente, cidadão comum, posso fazer tudo que a lei não proíbe. Mas para o administrador é o contrário, não? Exatamente, e essa inversão é crucial. Como ele cuida do que é de todo mundo, a lógica tem que ser só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. É uma garantia contra o abuso, então. Com certeza, contra o arbítrio, contra usar o poder para outra coisa. E essa lei inclui a Constituição, as leis mesmo, tipo a nova lei de licitações, a 14.133. Certo. E até atos normativos da própria administração, como decretos, portarias. Mas atenção, esses atos menores só podem detalhar a lei, explicar como aplicar. Nunca podem criar algo novo ou ir contra a lei maior. Entendi. A lei é o caminho principal. Mas e se a lei tiver uma brecha? Ou não for muito claro em algum ponto? O gestor faz o quê? Aí entram as fontes que a gente chama de secundárias ou auxiliares. A jurisprudência, por exemplo. As decisões dos tribunais? Isso, as decisões repetidas dos tribunais sobre um mesmo assunto. E aqui tem um destaque importante para as súmulas vinculantes do STF. Ah, essas são poderosas, né? Muito. Elas obrigam toda a administração pública federal, estadual, municipal a seguir aquele entendimento. Não tem escolha. E além das decisões dos juízes, temos a doutrina, são os livros, os artigos, os estudos dos especialistas em direito administrativo, nomes como L. Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello. Eles ajudam a gente a entender, a interpretar as leis, a organizar o pensamento. Os gurus da área, digamos assim. São referências importantes. E por fim, bem mais raros, temos os costumes. São aquelas práticas que se repetem na administração, mas só valem se não forem contra a lei, claro. Contra a lei não pode. Não pode. Ou se for para preencher uma lacuna mesmo, onde a lei não disse nada. Ok. Então, lei é o principal, jurisprudência e doutrina ajudam a interpretar e costumes são exceção. Com tudo isso na mão, como o administrador deve agir na prática?
Aí a gente chega naqueles princípios famosos da Constituição, o LIMP. Exatamente. O artigo 37 da Constituição traz o LIMP como a bússola da administração. L de legalidade, que já batemos bastante. Já tá claro. Só o que a lei permite. E o I? I de impessoalidade. Tem duas ideias aqui. Primeiro, tratar todo mundo igual, sem privilégio, sem perseguição. É a isonomia. Certo. E segundo, proibir o agente público de se promover usando a máquina pública. Sabe aquela placa de obra com a foto do prefeito? Não pode. A publicidade tem que ser educativa, informativa, sem nome nem imagem pessoal. A súmula vinculante 13, que proíbe o nepotismo, também tem tudo a ver com impessoalidade. Entendi. E o M? Moralidade. Isso parece ir além da lei escrita, né? Vai sim. Não basta o ato ser legal no papel. Ele tem que ser honesto, ético, de boa fé. Se um ato parece legal, mas a intenção por trás é outra, é um desvio de finalidade. Aí ele é inválido por ser imoral administrativamente. Tipo, contratar alguém super qualificado, mas só porque é amigo, pra fazer um favor. Pode ser um exemplo se ferir a impessoalidade e a moralidade. A lei de improbidade administrativa está aí para pegar essas situações. É uma moralidade ligada aos deveres do cargo. Certo. P de publicidade. Transparência total. A regra é essa. Os atos têm que ser públicos, publicados, para todo mundo poder ver, fiscalizar. E para eles valerem legalmente. O sigilo é super exceção, só em caso de segurança nacional, investigação ou para proteger a intimidade das pessoas. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, reforçou demais isso. Faz todo sentido. E para fechar o LIMP, o E de eficiência. Isso. Esse entrou depois, com a emenda 19, lá em 98. Traz a ideia de que a administração tem que buscar fazer o serviço público bem feito, rápido, com menos custo e focado em resultado. Uma pegada mais gerencial. Mas sem esquecer o resto do LIMP, imagino. Claro, a eficiência não pode atropelar a legalidade ou a moralidade, por exemplo. É buscar o melhor resultado dentro das regras. Perfeito. Agora, além desses 5 do LIMP, que estão lá escritos, os materiais falam muito de razoabilidade e proporcionalidade. Parecem freios importantes também, né? Mesmo não estando explícitos no artigo 37. São fundamentais, sim. São princípios implícitos, mas que todo mundo aceita como essenciais para controlar as decisões do administrador, especialmente quando a lei dá alguma margem de escolha para ele, a tal da discricionariedade. E o que eles querem dizer na prática? A razoabilidade pede que a decisão seja lógica, sensata, que faça sentido. A proporcionalidade é um pouco mais detalhada. Ela exige 3 coisas. A medida tem que ser adequada para o fim que se busca, tem que ser necessária, ou seja, não pode ter exagero, se tem um jeito mais brando de resolver, tem que usar. E, por fim, as vantagens da medida têm que superar as desvantagens, o sacrifício imposto tem que valer a pena. Entendi. Tipo, dar uma suspensão de 30 dias para um servidor que chegou atrasado 5 minutos uma vez. Seria totalmente desproporcional. Exatamente. Seria inadequado, desnecessário e o prejuízo seria maior que o benefício. Esses princípios evitam absurdos. Excelente. Então, para a gente amarrar tudo isso, o direito administrativo parece ser essa busca constante por equilíbrio. Equilibrar o poder que o Estado precisa ter para cuidar do bem comum, que é a supremacia, Isso. com a obrigação de respeitar um monte de limites e deveres para proteger a gente, o cidadão e o próprio interesse público, que aí entram a indisponibilidade, a legalidade, o LIMP todo, razoabilidade. É uma ótima síntese. É um sistema de pesos e contrapesos para garantir que o poder do Estado sirva ao seu propósito real, que é o interesse coletivo, e não a outras coisas. Muito bom. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para quem está acompanhando a gente. Pensando nesse princípio da indisponibilidade, nessa ideia forte de que o bem público não é do gestor, é de todo mundo. Como será que isso mexe com o conceito de eficiência? Ser eficiente é só fazer mais rápido e mais barato? Ou será que a eficiência de verdade na administração pública também significa cuidar bem, usar de forma ética e dentro da lei aquilo que, no fundo, pertence a todos nós?